Olá, meus queridos padawans! Hoje eu quero mostrar para vocês um formulário incrível, na verdade uma solução para quem precisa fazer pesquisas ou algum tipo de avaliação online e precisa de algo mais seguro, muito mais sensível a dados do que o Google Formulários, por exemplo, que é uma ferramenta gratuita e tal. Essa ferramenta que eu vou te mostrar, ela tem a opção paga e gratuita, ok? Eu vou te mostrar com as funcionalidades completas, mas o grande diferencial dela é principalmente para você que não pode correr o risco de ter os dados perdidos, ou seja, você vai fazer um formulário que tem CPF, ou é uma pesquisa, seja científica ou de empresa, e precisa que os dados estejam protegidos. Então, essa é a ferramenta de formulário que você tem que usar. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, e você pode criar uma conta gratuita para começar a fazer os testes, beleza? E se interessar, vale muito a pena também comprar a ferramenta completa. O primeiro passo é irmos lá no blocksurvey.io, ok? Esse é o site. Ele tem essa página assim bem simples, ele é bem objetivo, você vai ver que ele é muito profissional. O primeiro passo é criar uma conta. E para criar uma conta tem uns detalhes bem diferentes. Ele não utiliza uma senha padrão para entrar, ele é muito mais seguro do que um formulário padrão que você está acostumado a utilizar. Nós estamos falando de um alto nível de segurança. Então, você vai ter que criar uma conta. Você tem a opção aqui de Sign Up Free, no cantinho direito, na parte de cima. No celular deve estar aparecendo do mesmo jeito. Você vai em Sign Up for Free, para poder criar uma conta gratuitamente. A criação de conta é gratuita. O que é cobrado aqui são o desbloqueio de algumas ferramentas. Você tem a opção de fazer a conta diretamente no Blocksurvey, que é o que a gente vai fazer aqui. Ou fazer direto com a Hero Wallet, caso você use esse serviço. Você não sabe do que eu estou falando, então vai direto na primeira opção aqui, que é o que eu vou fazer com vocês. Você vai no Sign Up with Blocksurvey. Ele criou aqui automaticamente uma conta secreta, mas o que aconteceu aqui? Por que não abriu uma tela de cadastro? É exatamente isso, ele não utiliza nenhum dado pessoal para criar uma conta. Ele gera várias palavras aleatórias aqui, que você precisa salvar em algum lugar, você pode copiar tal, essas palavras aleatórias. Vou clicar aqui, ó, copy to clipboard, ou clicar em download, que ele vai baixar um arquivo de texto. E você vai logar utilizando essa sequência de palavras, ou seja, dificulta o hackeamento e também dificulta para que alguém consiga obter de você, através de engenharia social, a chave, já que são muitas palavras e nem você deve ter decorado. Eu vou salvar aqui num bloco de texto para a gente não perder, ok? Salvei ele no bloco de texto para a gente não perder essas palavras. E beleza, sua conta foi criada, só isso só. Vou voltar lá para a página, vou clicar em download e continue, ele vai baixar um arquivinho. Ele vai ter uma tela de boas-vindas, você bota Get Started. Você especifica que tipo de profissional você é. Eu vou botar aqui que o meu uso vai ser para uso de estudo. Eu poderia botar business também, por causa do canal. E aqui tá tudo em inglês, tá? Mas não se preocupa não, na hora de criar as perguntas a gente pode deixar tudo em português. Aqui você seleciona as opções que você achar que se aplicam mais a você. Eu vou botar aqui, ó, Get Feedback. Se você não souber muito inglês, você pode, se você estiver no Chrome, você pode clicar com o botão direito e depois clicar em traduzir para o português. No celular também tem essa opção, ok? Só que fica naqueles pontinhos lá em cima. Create a Keys. Eu vou deixar conduzir uma pesquisa também. Peraí. Aí, ó. Opa! Conduzir uma pesquisa também. Beleza. Vou clicar em OK. Como você ficou sabendo do Blocksurvey, vamos botar aqui o Google. Não foi isso não, mas só para a gente adiantar aqui. E o seu nome. Pode botar aí o nome que você achar melhor. Pode ser um pseudônimo, um nickname, não precisa ser o seu nome verdadeiro. Ele mesmo já diz aqui que não precisa ser. E o e-mail você pode colocar o que você quiser aqui, tá? Eu vou submeter sem mesmo, não dá, então pode criar um e-mail mesmo falso, que ele diz que eles permitem, tá? Beleza. Criamos nossa conta gratuitamente. Certo? Antes de fazer o formulário, eu tenho que mostrar para vocês como é que é feito o login. Você tem que clicar em Sign e você vai colar aquela sequência de palavras bem aqui, ó. Enter secret key below to sign. Enfim, você vai colar toda aquela sequência de texto aqui. E depois clicar em Continue. Ok, na tela inicial ela é bem simples. Para criar uma nova pesquisa, basta você clicar em Create from Scratch. Ou você pode usar um modelo já pronto em Create from Template, ou usando uma inteligência artificial, ou pode importar, se acaso alguém tenha te enviado. O mais útil para a gente aqui nesse momento é o Create from Scratch, ok? Eu vou clicar nele, você vai ver que ele é bem intuitivo.
A primeira coisa que ele pergunta é o título público de sua pesquisa. Vou botar Newbie Aulas, porque estamos no tutorial. Vou botar tutorial. E você pode botar um nome também que vai aparecer só para você. Esse é um nome que vai ser exibido para você lá nos seus testes salvos. Você bota aqui Newbie Tutorial, eu botei Newbie Tutorial. Aqui vai ficar público, aqui só aparece para você, ok? É uma forma de controle, beleza? Aqui do lado direito vai ter as prévias, quando começarmos as perguntas ele vai mostrar. Ok, do lado direito você vai ter o preview, do lado esquerdo você vai ter os componentes do seu formulário de pesquisa. No cantinho esquerdo você vai em Welcome Screen, que literalmente é a tela de boas-vindas. Você vai escrever o texto de boas-vindas aqui em cima. O padrão é sempre esse, tá? Não se preocupe em estar em inglês, não. A ordem vai ser sempre essa. O primeiro aqui é sempre o título ou a pergunta. Então, a tela de boas-vindas, você vai botar a saudação. No meu caso aqui, bem-vindos ao tutorial, ok? Aqui embaixo você tem algumas opções. Essa primeira opção aqui é o texto do botão que aparece na tela. Se você for olhar, está escrito Start aqui e lá embaixo também. Então, eu posso alterar aqui e botar algo como iniciar. Eu posso deixar em português. A vantagem é essa, você pode deixar do jeito que você achar melhor. Aqui você seleciona a posição, o texto está centralizado, mas eu posso botar mais à esquerda ou mais à direita. Aí depende do seu gosto, apenas clicando aqui. E você também pode incluir um temporizador na sua pesquisa. Sua pesquisa tem tempo? Você clica aqui, ó. Show Timer. Timer é o temporizador, é o cronômetro. Você clica aqui e coloca o tempo, vamos supor, 10 minutos. O tempo é sempre minutos, tá? Você vai ver que ali em cima, do lado direito na prévia, já apareceu um temporizador. Se eu clicar em iniciar, não vai acontecer nada porque não tem nenhuma pergunta, mas o temporizador ia começar a girar. Eu vou deixar sem, tá? Não tem interesse nesse temporizador, mas saiba que ele existe. Ok, já temos a tela de boas-vindas e um título. Nosso formulário está ganhando forma. Então vamos começar a incluir as questões. Nós temos duas formas de incluir questões aqui. Do lado esquerdo nós temos Add Question, para adicionar uma questão genérica, e Add Question by a Tape. Eu vou botar um de cada para você ver como é que funciona, mas ambos fazem a mesma coisa, só que iniciam-se de forma diferente. Por exemplo, vou clicar em Add Question. Ele vai automaticamente criar uma tela de perguntas. O padrão, ele botou o formato Chug Single, que é aquelas bolinhas de sim ou não, sabe? Aquelas bolinhas, como está aqui do lado. Você só pode marcar um ou outro, tá vendo? Mas você pode alterar. Clicando nele aqui, ele vai abrir essa outra janela e você vai ter texto curto, texto longo, número, escolher múltipla. Você tem, na verdade, coisa pra caramba. Eu tô com tudo desbloqueado aqui para te mostrar. Ok? Você pode botar contato, telefone, site, país. E tem coisa pra caramba. Imagem, a pessoa pode inserir imagem, pode inserir forma de pagamento. Dá pra usar várias coisas isso aqui. Então você seleciona a pergunta que você quer. Nesse caso eu vou reaproveitar o Choose Single, então basta clicar no que você quer. Eu já vou mostrar alguns dos outros já pra você. E você bota o título da sua pergunta. Vou botar aqui, ó. Já se inscreveu no canal? Beleza? Aqui embaixo nós temos o tipo de seleção, ok? Eu vou deixar padrão mesmo, que é o Boolean, que é sim ou não, mas você poderia mudar aqui e testar outras opções, ok? Eu não tenho interesse em acrescentar mais nada. Vou botar aqui sim, não. E vamos supor que eu queira também botar uma terceira opção, como já vou me inscrever. Você vai aqui embaixo e bota aqui, ó, Add Option. Pronto, já tem mais uma janelinha ali. E já vou me inscrever. Ok? Então você tem aqui, ó, tudo organizadinho. Você também pode configurar algumas coisas, não vou entrar em muitos detalhes, mas você pode depois, entre as destaques eu vou deixar aqui o Shuffle Options, que você pode clicar aqui para embaralhar as perguntas. Então uma pessoa não recebe a ordem das respostas do mesmo jeito que aparece para você aqui, vai sempre embaralhar. Isso é muito útil se você estiver utilizando esse formulário no processo seletivo, ok? Aqui também temos um sistema de lógica, que eu também não vou entrar em detalhes porque envolve um pouco de programação, para você pular essa pergunta para uma sessão específica, caso a pessoa responda de um jeito ou de outro, tá? Mas saiba que tem, então se você for um usuário mais avançado, você pode explorar isso.
Aqui você pode atribuir pontuação, se você for usar para teste. Você pode clicar em Add Assignment e você pode escolher a pergunta correta, ok? Já tá tudo igualzinho, tá ali em cima. E a pontuação dela você também pode botar um texto, ok? Mas só, vou apagar aqui clicando na lixeirinha, mas só se você estiver usando para uma prova, não é o nosso objetivo aqui. O feedback, você pode incluir uma mensagem caso a pessoa clique. Então, se eu clicar em Add Feedback e a pessoa clicar em Sim, você pode, como está aqui em cima, você pode escrever uma mensagem tipo obrigado, agradecido, algo desse tipo, ok? Você também pode incluir mais opções, caso a pessoa clique em não, caso a pessoa, enfim, você tem opções, tá? Basta trocar a resposta aqui. E as mensagens são as mensagens que vão aparecer após a pessoa clicar aqui, ok? O texto está como submit, mas eu vou mostrar para vocês depois como trocar esse texto para português, ok? Mas por enquanto vamos ficar no básico aqui. Fique sabendo que existem essas opções. Não vou entrar em mais detalhes, senão o vídeo vai ficar enorme, ele já está ficando grande. Ok, já temos essa pergunta aqui incluída. Ela já aparece do lado esquerdo aqui, ó. Essas barrinhas pretas são as perguntas que nós já incluímos. Agora vamos incluir mais uma questão para você ver como funciona o Add Question by a Tape. Ele, em vez de abrir a pergunta padrão, como abriu outra vez, ele vai já abrir diretamente a tela de formato. Então, nós podemos, por exemplo, incluir uma pergunta de texto. Por exemplo, vamos supor que você queira perguntar o nome da pessoa. Vou botar aqui Short Text. A pergunta é: qual o seu nome? Ou qual o seu primeiro nome? Aí, por padrão, já aparece aqui. E as opções são as mesmas. Na verdade, todas elas praticamente têm sempre as mesmas opções em termos de lógica de programação para as perguntas, ok? Se você quiser mexer nisso depois, saiba que existe. Para mim tá bom desse jeito, a pessoa vai lá, escreve o nome, Elias, e clica em Submit, ok? O feedback funcionando, só para você ver. Beleza, já apareceu aqui do lado esquerdo, ó. Ela ficou pretinha aqui porque ela está selecionada, mas também temos a primeira opção ali. E vamos incluir mais uma pergunta para você ver outra coisa legal, que é possível também você incluir uma pergunta de avaliação. Sabe, quando você vai no Uber, dá 5 estrelinhas? Você pode fazer isso aí. Você vai aqui em Add Question by a Tape. E você vê que as perguntas estão separadas por campos, texto, escolhas. Você tem múltipla escolha, em forma de matriz. E você tem escalas, ok? Tem vários tipos de escala, mas a mais comum que a gente usa é a rating. Rating é você dar as estrelinhas, como você faz na maioria dos sites de internet aí. Você clica em rating. Aí você faz a pergunta, né? Está gostando do tutorial? Ou avalie o tutorial, fica melhor. A escala, você pode escolher se é de 5, 6, 7 ou 8 estrelas, ou até 10 no caso. Vou deixar 5 mesmo. O padrão é estrela, você já está vendo aqui do meu lado direito. Então eu posso trocar aqui a forma de estrela, por exemplo, para corações, a carinhas rindo. Tem coroa, tem raios, tem joinha. Enfim, vou deixar joinha, ok? Aí a pessoa pode escolher. Ah, gostou? 5. Ah, tá muito longo. Tá mesmo, mas... Enfim, você pode fazer essa opção de escala. É muito útil também para você fazer uma avaliação um pouco mais despojada, ok? Tem muitas outras opções, não dá para mostrar todas aqui, mas mostrei 3 tipos diferentes. Texto, escolha e escala. Dentro dessas opções tem muito mais coisas aí. Então vamos fazer a nossa tela de finalização, a tela de submissão. O usuário precisa terminar uma tela que finaliza as perguntas. Então a gente vai do lado esquerdo aqui e clica em Submit Screen. Aqui você configura as opções padrões dos botões de submissão, ok? A lógica também, nós não vamos mexer nisso, mas sabe que também tem como for a lógica, caso você queira programar o formulário. E as mensagens. A mensagem padrão do botão de submissão, lembra que eu falei que dava para deixar em português? Você altera aqui, ó, em Message. A primeira opção, Button Text, mensagem de submissão. Aqui do lado direito está escrito Submit, você clica em Enviar. Pronto, todos os botões agora vão se chamar Enviar, já está tudo em português. Se quiser botar um botão de reporte abuso, basta escrever aqui, reportar abuso, ou violação das políticas e tal. Ok? Ele deve aparecer um formulário pronto. E agora sim, para fechar o formulário, você vai agradecer a pessoa. Então na última opção aqui, do lado esquerdo, Thank you for your time, que é basicamente a tela de despedida. Ele vai mostrar essa tela aqui, como está aparecendo do lado direito, para trocar o texto. Você escreve alguma coisa como obrigado, obrigada por participar,
ou a forma de gênero que você achar mais adequada para o seu formulário. Ok? Dá para você incluir mais algumas coisas aqui, inclusive sua logo, você correndo um pouquinho mais aqui embaixo na página, upload o brand logo, você clica aqui para poder botar a sua logo, clicando nessa janelinha aqui. Você pode puxar do computador clicando em upload nessa janela, add image, escolhi minha logo aqui, prontinho, ela apareceu aqui no lugar da logo padrão, Powered by Newbie Aulas, ok? O salvamento é automático, tudo que nós fizemos aqui já foi automaticamente salvo. Eu vou dar como satisfeito esse formulário, eu vou aqui em cima clicar nessa setinha de retorno aqui, ó, em back. Ele vai aparecer na minha página inicial. E para ver as respostas, né, aliás, para compartilhar o formulário, você vai aqui, ó, esses 3 pontinhos e clica em Share. Ele vai gerar ele vai perguntar qual domínio você vai usar. Nosso canal tem domínio próprio, então já oferece aqui para o newbieaulas.com.br, uma coisa que eu posso ensinar em outro tutorial. Mas para você desaparecer o domínio, você clica em Publish. Não tem problema ser com o domínio da Block Survey, tá, ok? Aqui é porque o meu canal já tem. Então clica em Publish. Ele vai criar um endereço. Você clica em Copy para poder copiar e se distribuir para o WhatsApp, rede social. E você pode clicar aqui em Open New Tab também para você ver a pesquisa funcionando. Vamos testar? Bem-vindos ao tutorial, clique em Iniciar. Já se inscreveu no canal? Vou clicar em Sim. Clique em Check. Obrigado, clique em OK. Esse botão Check dá para alterar também, tá? Esqueci de falar, mas dá. Tá naquelas opções que a gente passou rápido. Seu primeiro nome, Elias. Qualquer coisa, você pergunta nos comentários que eu dou uma ajuda aí. Ok. Ali o tutorial. A gente tem que apostar no próprio time, né? Tem que enviar, mas você pode me dar seu feedback, não tem problema não. Obrigado por participar. Beleza. E agora para ver as respostas. Eu volto lá. Vou lá para minha página inicial, vou clicar na setinha de voltar aqui. Tá? Nessa tela também eu posso interromper a coleta de dados. Na tela inicial, se não aparecer de cara, você vai aqui ó, em My Items. Já tem uma resposta aqui. Eu vou aqui ó, no cantinho, clico em Response. Ok. Aí eu consigo ter todas as respostas que vão ficar cadastradas nessa tela, muito mais organizada inclusive que o Google Formulários. E eu posso fazer o download também de todas as respostas, ó, em CSV ou em Excel, beleza? É isso aí, pessoal, o vídeo ficou grande, mas é porque para mostrar em detalhes não tem jeito, não tem como encurtar. Dá para mostrar mais coisas aqui, essa ferramenta é enorme, tem muita coisa para fazer. É de longe o formulário mais seguro que eu já vi e eu tô avisando, vai ser o padrão do canal, ok? As pesquisas que eu vou fazer, eu vou usar esse formulário, porque eu adorei, ele é muito seguro, é difícil de quebrar a privacidade nele, então sua privacidade está segura. Então fica a minha dica aí para você usar o Block Survey. E também agradecer a Block Survey por ter me cedido a ferramenta completa para poder fazer esse vídeo. Mas não se preocupe, você pode testar gratuitamente, criando uma conta grátis e fazer suas primeiras pesquisas. E depois, mais para frente, se você gostar, você pode adquirir o Block Survey, ok? Eu vou ficando por aqui, já deve estar aparecendo recomendações de vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.